prestar bem atenção em tudo que vai ser falado aqui, que é de muita importância para todos. Então é com muita alegria que damos início ao nosso projeto Conexão Jovem IA como ferramenta para aprender e criar, que entrega o Agosto das Juventudes 2025. Este momento é muito especial, pois marca o encontro entre duas forças transformadoras, a criatividade dos nossos estudantes e a possibilidade da inteligência artificial. Vivemos em um mundo em que a tecnologia avança a cada dia e a escola tem um papel fundamental de preparar nossos jovens para não apenas utilizar essas ferramentas, mas fazê-lo com consciência, responsabilidade e espírito crítico. Aqui queremos mostrar que a IA não é apenas algo distante ou complicado. Ela pode estar ao nosso alcance, ajudando a aprender, a criar e a transformar ideias em ações concretas. Nosso objetivo é que cada um de vocês se sinta protagonista deste processo, explorando novas formas de aprender, colaborar e inovar. Hoje vamos conhecer, experimentar e refletir juntos sobre como usar a tecnologia a nosso favor, sempre lembrando que o conhecimento e a criatividade humana são insubstituíveis. Sejam muito bem-vindos. Juntos vamos fazer deste projeto um marco na história da nossa escola. Nesse instante, eu vou passar a palavra ao palestrante que vai nos fazer nesta manhã conhecedores de como usar o IA a nosso favor. Chamo aqui Alessandro, você pode se apresentar aí para os meninos e vamos ficar em silêncio e escutar. Aleandro. E nem pretende comemorar o próximo. Gente, a gente está acostumado a conversar com a Alex, mas ela pode fazer muito mais que isso. Por exemplo, se eu estou aqui e eu quero acender a luz no quarto da minha casa, eu falo, Alexa, acender a luz da suíte. Lá em casa acendeu a luz. Alexa, acender a luz da escada. Lá em casa não tem escada na casa, tá? Alexa, apagar todas as luzes. Vai lá e apaga todas as luzes. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu posso usar uma inteligência artificial mais avançada, como ativar o módulo tudo. Alexa, ativar o módulo tudo. Ela vai ativar o módulo tudo e agora ela vai estar conectada ao chat. Tá? Não vou ativar agora o módulo tudo, senão eu vou estar começando a falar e ela vai me atrapalhar. Tá? Mas hoje a gente vai fazer um experimento aqui usando a IA. Tá? Nós vamos utilizar a IA para fazer algumas atividades. Bom, deixa eu botar aqui. O propósito de hoje é ligar na escola do Devagar Caneiro. Tá? Vocês estão conseguindo ouvir aí? Não? Aumenta um pouquinho, o terceiro vou ouvir.
Tá melhor agora? Isso aí. Se precisar, eu grito, tá? Então vamos lá. Nós recebemos um convite de uma oficina interativa, mas para eu interagir com alguma coisa, primeiro eu tenho que conhecer aquilo, tá? E conhecer é nada mais do que ter informação. Bom, antes de mais nada, eu gosto sempre nas palestras fazer um item chamado Vamos nos conhecer. Tá? Vocês já me conhecem? Tá? Bom, eu sou Leandro Lima Ferreira, tenho 52 anos, sou bisneto do Surino Lima, neto de Itagiba Lima e de Geraldo Ferreira dos Santos. Sou filho de Geraldo Ferreira Filho e marido Feliciana de Lima Ferreira. Tenho duas irmãs, Alessandra e Adriana. Sou casado com Márcia Fonseca de Souza. Tenho duas filhas, Camila e Júlia. E tenho dois cachorros, Nescau, que é um cachorro de rua, e Marcelina, que é uma cachorrinha mite. Tá? Quando eu falo assim, eu estou me descrevendo, concorda? Todos vocês são capazes de descrever. Nós temos uma origem, dessa origem torna-se a nossa pessoa. A inteligência artificial também precisa disso. Só que tem outra forma de a gente conhecer. É uma forma mais chata, é uma forma acadêmica. Eu sou consultor sênior, trabalhei em 10 países. Aí já estou descrevendo o que eu fiz. Tá? Falo 4 idiomas: inglês, português, francês, espanhol, visto no país que eu morei. Sou gestor da Glúcia, não sei se vocês conhecem a Glúcia, tá? Ela tem uma empresa de 30 anos. Então a empresa que eu fundei já tem 30 anos. Cursei alguns cursos de graduação e pós-graduação, que eu vou falar mais à tarde, e sou gestor da Uninter. O Uninter é o Centro Universitário Internacional, já tem 30 anos também na instituição de ensino. Ela faz cursos de graduação, pós-graduação, técnico e profissionalizante. Eu represento Minas Gerais inteiro, eu sou um agente da Uninter, e pouca gente sabe disso. Eu represento as escolas da Uninter de Belo Horizonte e Espírito Santo. Tenho como gestão a escola de Corinto, tenho também a escola em Cupeiro, a Uninter em Cupeiro, tenho também em Diamantina e em Pirapora. Então isso é o que eu já fiz. Tá? Sou contabilista, tenho registro de contabilidade ativo e também tenho registro de administração. Aí eu já entrei numa descrição do que eu sou, do que eu fiz, do que eu faço. Depois tem uma outra forma de eu dizer, que é a chamada formação. Ver se vai funcionar. Não deve funcionar, peraí. Eu estudei numa pré-escola Pingo de Gente. Foi meu primeiro contato com a informação. Era uma criança, não sabia nada, só comia e cagava. Era assim que a gente era quando era criança, ia atender os pais, né? E daí eu aprendi os primeiros passos. A minha alfabetização, que é onde eu aprendi a ler e a escrever, eu devo à escola de vocês. Porque eu fui aluno do 1º ao 4º ano na escola de desembargador. Como é que é? Vocês já estudaram quem foi desembargador? Vocês já estudaram quem foi? Escravos dados da sua escola? É bom saber, tá? Depois eu fiz uma escola chamada Colégio Dom Serafim, que hoje tem outro nome, o Bicor, era chamada Escola das Irmãs. Também estudei no Polivalente e também estudei no Cristo Rei. Então essa foi a minha formação inicial. Daí para frente eu não parei de estudar mais, eu ainda continuo sendo estudante. Tá? Rapidamente aqui eu fiz o Centro de Formação Profissional, antigo escolinha profissional da rede rodoviária, me formei como eletricista, eletricidade automotiva de diesel elétrica e eletricidade predial. Fiz no Colégio Cristo Rei aqui de Corinto um antigo curso técnico de contabilidade. Fiz uma graduação.
Só resetar aqui. Problemas técnicos que acontecem com a IA também, tá? Nós vamos falar sobre isso. A IA é muito. Fiz uma graduação de análise de desenvolvimento de sistemas, sou um programador, desenvolvo sistemas. Fiz processos gerenciais, foi uma segunda graduação. Eu vou falar um pouco mais rápido, tá? Fiz processo de formação pedagógica, licenciatura em matemática, tá? Hoje eu estou fazendo formação pedagógica em física, eu quero ser físico também. Então, essas são minhas 4 graduações. E a pós-graduação, vou falar um pouquinho mais rápido. Eu fiz uma pós-graduação de gestão de processo, gestão de análise de negócio, onde eu trabalhei numa multinacional fora do país, graças a esse estudo que eu fiz de análise de negócios. Fiz um MBA de controladoria de finanças. Fiz uma pós-graduação de docência de ensino superior, onde eu resolvi ter a universidade. Fiz também uma pós-graduação de docência de ensino para EAD, específica para ensino à distância, muito antes dessa pandemia, que todas as escolas viraram à distância. Vocês lembram o tempo da pandemia, onde todo mundo teve que ir no computador, para as PETs e tentar estudar daquela maneira? É uma outra maneira, tem uma técnica especial para isso, tá? Depois eu fiz uma pós-graduação, esse aqui eu acho bonito só o nome, Master Manager Digital Metaverso. Então eu tenho uma MBA de pós-graduação de marketing, sou mestre em formas digitais e metaverso. Isso já tem algum tempo, antes do metaverso estourar. Depois eu fiz uma especialização em ciências de dados e inteligência artificial. É o tema que a gente vai entrar agora, a inteligência artificial. Tá? Também estou fazendo atualmente uma pós-graduação em ensino à distância para a profissão técnica lá no Cefet, só que não no Cefet Correio, no Cefet de Belo Horizonte, para aprender a dar cursos técnicos e não só cursos de graduação. E como eu gosto muito de estudar, eu resolvi fazer uma outra pós de especialização em neurociência do aprendizado. É para entender como que a cabeça de vocês aprende. Complicado isso, né? Como que é a ligação neuronal. E isso é importante porque eu associo como o ser humano aprende a como a máquina aprende. Tá? É muito importante saber como que a máquina aprende. Então, vamos entrar no tema de hoje. O que eu fiz até agora foi descrever uma pessoa, por acaso foi eu, de onde eu fui, minha origem, o que eu fiz na minha vida, o que eu estudei, por onde eu passei, o que eu aprendi. Concordam que tudo isso é informação para vocês? O que vocês vão fazer com essa informação depende de cada um. Assim também é a inteligência artificial. Ela está cheia de informações, inclusive de vocês. O que ela faz, o que a pessoa vai fazer com essa informação é que vai depender de cada um. Tá? O que eu proponho para a gente fazer hoje? Entender um pouquinho o que é a chamada IA, né? Inteligência Artificial. Pretendo também descobrir como é ser o protagonista dessa tecnologia. O que é um protagonista? Como usar essa tecnologia, como absorver e aproveitar dessa tecnologia. Por exemplo, tirar uma foto da prova e ela trazer as respostas. Isso vocês querem, né? Tá? Mas isso não é ético. É outro tema que a gente vai discutir. Tá? É diferente de eu pedir para a IA, me explique isso, e eu aprender com a IA. É muito mais fácil e bem mais aprofundado. Eu não entendi essa questão, poderia me explicar? E ela vai lá e te explica. O professor me explicou isso, eu quero aprofundar nesse assunto, pode me ajudar? Tudo isso é perguntas que a gente pode fazer com a IA. Tá? E a gente vai fazer eu vou abrir a minha IA aqui e vou pedir para vocês fazerem algumas atividades com ela, com a ajuda dela. Ok? Então isso é o que eu quero explorar, o uso criativo da IA. E não é apenas para resolver problemas. A IA serve com tudo, tá? E depois a gente vai decidir tempo, a gente cria um grupozinho para pelo menos uma ou duas pessoas utilizarem e a gente vir aqui e usar a IA para, por exemplo, criar um slogan, criar uma arte, fazer alguma coisa.
Tá? Então eu vou pedir a colaboração de vocês. A palestra eu tive reduzido. Para você ter ideia, eu estou tentando reduzir 380 horas de um curso numa palestra, não é fácil. Então a gente vai passar por alguns assuntos apenas, tá? E depois eu vou abrir para responder qualquer pergunta de vocês. E se eu não souber, o que eu vou fazer? Perguntar para ela. E é ela que vai responder. É assim que a gente vai utilizar. Eu vou perguntar até uma matéria que qualquer um esteja estudando. Vou pedir para vocês fazerem uma pergunta. E ela vai tentar justificar. Tá? Na China, gente, desculpem os professores, mas existe já um Android, um robô que fica na sala de aula parado, respondendo as perguntas dos alunos e ensinando os alunos. Mas, na verdade, atrás desse robô tem um professor que está controlando 4, 5 robôs ao mesmo tempo. Nunca o professor vai ser substituído. Tá? É muito comum um choque de realidades como a gente está tendo agora. Todo mundo tem que aprender a IA. Antigamente, todo mundo teve que aprender telefone, né? Que nem é mais chamado telefone, não é isso? Essa coisinha aqui faz um monte de coisa, né? É um smartphone, atrapalha muito a vida de vocês, vicia vocês, faz dancinha do TikTok, né? O pessoal só vai para dancinha do TikTok, faz um monte de coisa. Inclusive, gente, isso aqui faz a ligação. Foi feito para isso, para ligar para as pessoas. Mas nem ligar mais a gente está usando, a gente usa o WhatsApp, uma rede social para fazer, mandar áudio, mandar vídeo. Tem muita gente mais acelerada, como eu, que pega o áudio e vai lá e coloca na velocidade 3, velocidade 4, não é isso? Para falar mais rápido. Isso é uma forma que a gente tem de utilizar uma inteligência artificial. Atrás disso aqui tem inteligência artificial. Ok? Bom, vamos começar então. A primeira dúvida: o que é inteligência artificial? Alguém sabe? Alguém quer arriscar falar o que é inteligência artificial? Hein? Uma pessoa, por exemplo, uma resposta. O que é inteligência artificial para vocês hoje? Levanta a mão aí para mim, quem quer falar? Gente, não tem medo de errar, errando a gente aprende. Ali, ó, pega para mim o microfone, né? Tem 3 corajosos aqui. Até? Olha aí, pode falar. Qual é o seu nome? Lucas, fala aí. É um robô inteligente criado para aprender com as perguntas que ele faz e que ele responde. Ele é ligado nas redes sociais, nessas coisas, ele aprende com o que ele vê e com o que ele escuta. Então ele vai aprendendo. Por isso que é inteligência, porque ele sempre está aprendendo coisas novas com o que ele acessa. Ele tem muito banco de dados e sempre que você usa e para você usar ele, o lugar lá onde fica os dados, você sempre usa muita água para rodar. Gente, tudo que o Lucas falou tá certo. Tá? Mas tem mais coisas. Alguém mais quer completar? Alguém mais quer completar? Levanta a mão para eu ver.
GPT. É isso aí? Não vou pegar os dois. É uma área que precisa ser sacada de pensar. É uma tecnologia que é feita para ajudar as pessoas, como os trabalhos mais complicados para as pessoas, como ajudar alguma matéria, alguma coisa. Pois bem, fica de pé quem falou aí. Quem que falou no microfone? O último eu não peguei o nome. Seu nome é? João? João, Lucas. Quem falou ali? Maria Isabel. E Enzo. Vocês quatro tiveram coragem, acabaram de ganhar um curso de inteligência artificial na USP, tá? Obrigado pela participação. Todos nós tivemos acesso, mas o John deu uma palavrinha-chave: tecnologia. Ok? Bom, se eu for resumir, posso dizer que inteligência é uma máquina de programas que aprendem a resolver problemas. Certo? Vocês falaram isso, né? Uma máquina, um equipamento. Inclusive, não sei se vocês entenderam, o Lucas falou que gasta muita água. Realmente é um grande problema da inteligência artificial, tá? Gasta muita energia, e os computadores precisam de refrigeração, e a refrigeração é feita com água. Então consome-se muita água por conta da inteligência artificial. Parece que na hora que falou ninguém conectou com isso, mas existe isso sim, tá? É uma máquina que gasta energia. Bom, eu posso dizer também que ela está presente em jogos, redes sociais, tradução de aplicativos. Hoje você pode pedir para traduzir qualquer idioma e ele traduz para você. Aquilo ali é uma inteligência artificial também, tá? E pode, desculpa, e pode também criar textos, imagens, pode criar música. Você pode pedir hoje para a inteligência artificial criar uma música, pode responder perguntas, como ela lá no fundo disse, esqueci o nome, e ele responde perguntas, né? E o ChatGPT faz isso, tá? Mas ele ensina também. Então, se eu fosse dividir as grandes partes da inteligência artificial, são essas, tá? Mas eu queria debater com você primeiro, antes de falar de inteligência artificial, o que é inteligência? A nossa inteligência, tá? Nós temos vários tipos de inteligência. Algumas pessoas têm uns, outros têm outros têm mais de uma, mas são várias inteligências. Qual que é a melhor de todas? Não tem. Cada ser humano é feito de uma maneira, tem uma certa inteligência. Tem pessoas que a gente
precisa de todas. Tem pessoas que têm uma inteligência lógica matemática, desenvolvem problemas fáceis de matemática. Tem pessoas que odeiam matemática. Tem pessoas que têm uma facilidade de aprender línguas, linguagens. Tem pessoas que têm uma inteligência espacial, fazer desenhos, fazer imagens. Tem pessoas que têm mais espírito cinético, conseguem criar sistemas, conseguem imaginar sistemas. Por exemplo, Albert Einstein, ele escrevia as teorias só pensando, estava tudo na cabeça dele, depois que passava para o papel. Tem um tipo de inteligência interpessoal. Já viu aquela pessoa extrovertida que chega e já faz amizade com todo mundo? E tem pessoas que é totalmente fechada. São tipos de inteligências que a gente tem. Tem pessoas que é intrapessoal, ela é totalmente fechada, mas trabalha bem sozinho, ou faz as coisas tudo sozinho. Tem pessoas que têm dom na música, faz música, toca instrumentos. Eu, para trocar um instrumento, é só segurar no violão e tocar com o beijo, eu não consigo tocar. Tá? Já o Marcos aqui, quantos instrumentos você toca? Sopro, uns 8. 8 instrumentos de sopro. Tá? E eu não consigo nem soprar um balão direito. Certo? Então são inteligências diferentes. Tem pessoas que têm mais ligadas à natureza. São naturalistas, têm uma sensibilidade maior com plantas, com artes. Tem pessoas que têm inteligências existenciais, que está presente e ajuda no desenvolvimento humano. Concordo que isso são partes de inteligências humanas. E vocês sabiam que também tem tipos de inteligências artificiais tão diferentes quanto? E não é uma única inteligência que faz tudo. Cada inteligência se especializa e é treinada para responder a um desses tipos de inteligência, e não todas as inteligências. Então, tem inteligência artificial que é boa para uma coisa, tem inteligência artificial que não é boa para aquilo que você está querendo. Então, isso faz parte de como é o ser humano, tá? Agora, o que é inteligência artificial? Eu falei da inteligência humana, agora vamos aprofundar realmente o que é inteligência artificial. Muita gente acha que é mais ou menos está extrapolado isso aqui, ó. É uma cópia do cérebro humano para a informática, mas não é bem isso, tá? A inteligência artificial, ela usa computadores, usa vários tipos de métodos de abrangência para absorver dados, absorver informações e trabalhar mais rápido com a informação. Vocês sabiam que o ChatGPT, quando ele não tem no banco de dados uma resposta, ele inventa e mente? Tá? E vocês acreditam? Porque fala, é mais inteligente do que eu. Não, gente, ele é tão inteligente quanto uma caixa de fósforo. Se ele não tiver o dado, se ele não tiver informação no seu banco de dados, ele inventa e mente. Vocês acham que estão aprendendo. Vocês já ouviram falar que a inteligência artificial vai acabar com os programadores? Né? Que faz o programa, você pede lá de programa, 60% dos programas estão errados. As linhas de código estão erradas. Mas está lá escrito bonitinho, em inglês, todo formatado. Tá, beleza, aí ela faz, roda o programa para ver. Não dá certo. Agora, se você tem um conhecimento, já conhece da linguagem, pede para ele te auxiliar, e ele desenvolveu uma parte da linguagem, você fala, melhora isso, defina isso. Não, isso está errado, você reconhece o erro, corrige isso. Trabalhando com ele, ele faz aquilo que você quer. Tá? Então, depende de vocês conhecerem e aprenderem para usar bem a inteligência, ou melhor, a velocidade de condensar dados que ele tem. Se eu fosse definir o que é inteligência, a inteligência artificial é a simulação de um processo, ou seja, simulado, tá? De um processo comum à inteligência humana, por meio de máquinas, softwares no caso, né? Especialmente com sistemas computadorizados. Tá? Então, nada mais é que uma sintetização em alta velocidade do conhecimento que já existe. Tá? Bom,
Qual que é o protagonismo que o estudante tem que ter? Qual que é o protagonismo? Ele tem que ser, quando o estudante liderar e participa da atividade, das ações, você tem que participar, você tem que conversar com a inteligência artificial como se estivesse conversando com um colega, com um professor. Mas é isso. Aí você não entendeu, você tem que falar, não entendi isso, explica melhor isso. E você vai conversando e vai utilizando a inteligência. Você pode usar a sua voz e ideias para melhorar toda a comunidade, toda a escola. Você pode fazer perguntas de como melhorar aquilo outro, como melhorar o seu trabalho, como aprimorar aquela determinada atividade que você tem na escola para fazer. Mas não é pedir para ele fazer a tarefa, é você utilizar como se fosse um livro que você está lendo para aprender mais uma coisa para colocar no seu trabalho. Tem que ser participativa e tem que tomar decisões conscientes sobre o uso da tecnologia. Que é isso? Vocês sabiam que eu pedi para vocês fazer um trabalho, vocês me entregaram esse trabalho bonitinho hoje, e eu pedi a inteligência artificial para analisar o seu trabalho. Ela vai dizer se aquilo foi feito por um ser humano ou se foi feito por uma máquina? Sabia disso? Tem muita gente entregando trabalho para o professor vai pegar aquele trabalho, simplesmente copiar e colar num arquivo e ele vai dizer 80% feito por inteligência artificial, 90% feito por inteligência artificial. A própria inteligência artificial sabe quando foi feito por inteligência artificial. Tá? Então, não acho que isso vai substituir exercícios e provas, não. Tá? Aqui a gente pode utilizar no dia a dia algumas coisas, como por exemplo, YouTube. Como assim YouTube? Vocês estão acostumados a usar YouTube? Tem um vídeo de 1 hora, vocês assistem? Pouca gente assiste vídeo mais de 1 hora no YouTube, tá? Aí vocês têm um documentário no YouTube. Vocês sabiam que você pode pedir para a inteligência artificial virar para ela e falar: veja esse vídeo que dura 1 hora, traga para mim os principais tópicos e resuma os assuntos relacionados ao vídeo. Ele gasta 30 segundos para assistir a 1 hora de vídeo e te trazer todos os tópicos e principais assuntos do vídeo. Porque a inteligência artificial tem uma coisa que nós não conseguimos ter: velocidade. Ele assiste aquele vídeo em 1 segundo, 2 segundos de vídeo de 1 hora. Ele tem poder de síntese, ele resume e passa para vocês os tópicos principais do vídeo. Isso usado para aprendizado, gente, é muito bom. Vocês podem utilizar o YouTube junto com a inteligência artificial. Você pode pedir hoje, o vídeo está em um ou outro idioma, você pode pedir para ele traduzir para você tudo que foi falado. Ele vai trazer na língua original, transcreve o vídeo inteiro e depois traduz para o português. E escreve tudo que está no vídeo. Sem você conhecer aquele idioma, você aprende com outra pessoa, com outro idioma em português. Isso é um uso bom para o YouTube fazer. Você pode filtrar e fazer as edições. Por exemplo, eu tinha uma foto da minha avó de muitos anos atrás, quando ela tinha 16 anos. Eu não era nem projeto, não sou projeto. E eu peguei a foto e pedi: inteligência artificial, essa foto aqui, faz ela sorrir. E aí ela sorriu, olhou e piscou. Exatamente os movimentos que ela fez, usando a inteligência artificial. Ela já tem a modelada de tecnologia do rosto, como é que é o sorriso, e fez minha avó sorrir para mim, quando ela tinha 16 anos. Isso há um tempo atrás era impossível, concorda? Nem minha mãe tinha nascido, nem eu, muito menos eu tinha nascido. Tá? Assistentes virtuais como a Alexia, como eu dei aqui o exemplo para vocês, né? Não é só dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você pode, por exemplo, pegar a Alexia, se ela está acordada ali. Alexia, quantas horas? São 8h54. Não, 4 pessoas usam para isso, né? Até que horas vocês querem a palestra?
Até que horas? Ó, falou que eu sei. Tá? Eu adoro falar, principalmente para jovens. Vamos falar, na hora de descansar, você me avisa, tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu só saber se vai chover aqui. Alex, hoje vai chover? Há um alerta amarelo de acumulado de chuva em vigor até sexta-feira, 15 de agosto, às 20. É uma maneira de você perguntar. Eu estou interagindo porque não gosto. Tá? É uma forma de interagir com vós, você pode ter, utilizando. Gente, Alexia é o início da inteligência artificial. Tá? Hoje está muito mais avançado. Vou dar um exemplo depois para vocês. Correções automáticas de texto. Alguém aqui sabe utilizar o Word? Deveriam, né? Quem não souber, os meninos ali são bons para vender curso de informática para você, tá? O Word é uma ferramenta que você faz um texto. Se você digitar uma palavra errada, no português errado, ele vai lá e faz um traço vermelho e mostra para vocês aquela palavra está errada. Se você faz uma conjunção nominal errada, ele vai lá e sugere uma correção, aí ao invés de vermelho, ele fica azul. Ó, isso pode ser melhor escrito dessa maneira. Tá? Por exemplo, se o nosso ministro da Justiça tivesse escrito a frase no Word, ele não teria colocado a justiça cega, mas não é toda. O mais ruim deveria ser mas. O Word hoje corrige isso. Iria colocar de vermelho, falar que não existe mais. A gente falou que iria ter uma vírgula e colocar mas não é toda. Então, tem a ferramenta e as pessoas não usam. Dei o exemplo de um alto ministro do Telecode. Se a Polícia Federal chegar aqui, vai me prender porque eu falei mal dele. Né? Como a gente está hoje. Mas esse corretor automático foi também um precursor da inteligência artificial. Ajuda e ensina vocês. Mas não adianta nada se você não for lá e não for pedir a correção. Tá? Bom. Vamos fazer um uso criativo da IA. Tá? O que eu estou propondo para vocês? Eu vou usar aqui o meu chat GPT. Nós vamos escolher aqui um tema qualquer e vamos pedir, por exemplo, esse primeiro item aí, fazer um slogan de um texto com um copiloto. O que é slogan, você sabe? O slogan é tentar resumir em uma frase. Por exemplo, Agluster, qualidade de ensino. Eu coloquei Agluster, qualidade de ensino. Eu coloquei a palavra qualidade de ensino representando a empresa Agluster. Fiz o slogan. Tá? Vocês têm algum tema de trabalho que estão trabalhando, uma tarefa para casa que tem alguma coisa que precisa fazer? De todo o sistema solar. Quais são os planetas? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Como é que vocês querem que eu fazer esse trabalho? Eu ativei aqui meu chat GPT, tá? Vou para cá com a conta da microfonia. Deixa eu ver se pega aqui.
Como é que é o trabalho que você tem que fazer? Um marquete, tá? Marquete isso. Você tem que basear no desenho, né? Então, eu poderia escrever assim. Ver se a gente tem certo. Eu estou pedindo, faça um desenho com todos os planetas, a gente tem errado. Do sistema solar para a marquete. É isso que vocês querem? Vamos desenho. Vamos pedir para ele fazer o desenho. Aguarde um pouquinho que ele está gerando imagem. Essa é uma maneira de usar o IA para auxiliar vocês, tá? Como é um desenho, ele demora um pouquinho mais, mas eu posso deixar aqui detalhadinho. Por exemplo, vocês citaram os planetas. Vocês sabem quantas luas tem os planetas? Na marquete, vocês vão colocar as luas? Ou não? Poderia ser uma informação a mais que eu poderia completar aqui, tá? Deixa ele gerando enquanto a gente vai continuar. Como que eu uso o ChatGPT? Gente, a gente está muito acostumado a usar no celular tudo, né? A inteligência artificial, ela faz muito mais coisas no computador. Vocês precisam ter o computador, que vai demorar mais um tempinho, porque nesse horário está tudo usado. Vamos deixar rodando. Enquanto está rodando, vamos ver outra coisa. Se eu quiser saber quantas luas e quais as luas eu posso perguntar para ela e ela vai me dizer. Olha a marquete em 3D que ela fez. Certo? Eu só escrevi. Ele montou a marquete. Ok? Eu não pedi as luas, pedi. Posso pedir para completar? Vou pedir para ele colocar as luas. Aí ele vai colocar as luas. Eu estou completando o desenho, mudando o desenho. O que eu estou fazendo com o ChatGPT? Eu estou interagindo, eu estou conversando com ele. Tá? Gente, a gente está caminhando um pouquinho para o final. Você sabe como é que eu montei essa apresentação para vocês? Está vendo aqui embaixo? Enquanto está carregando aí? Apresentação para jovens. Eu cliquei aqui em apresentação para jovens. Vim aqui. Vou voltar aqui. Olha como eu utilizei a inteligência artificial para estar aqui agora. Eu passei os 2 projetos que a escola me entregou, os arquivos do projeto. Foi o arquivo do projeto Eleição Jovem A e documentação e orientação a agosto. Baseado nas orientações dos 2 arquivos
diz: prepare uma apresentação na faixa etária de 8 a 16 anos, com duração média de 1 hora e 30 minutos. Regue também um roteiro que deve ser falado para um apresentador, tem um PowerPoint, resumindo os principais destaques. Eu simplesmente pedi para ele me auxiliar a fazer essa apresentação. Aí ele me respondeu e detalhou o roteiro, tá vendo? Distribuiu o tempo e atividades, apresentar no PowerPoint, resumiu os principais destaques, descendo mais um pouquinho aqui. Me deu o que eu devo falar na abertura, o que eu devo falar na introdução da IA, o que é IA, máquina aprende a criar e resolver, diferença entre as IAs, metabolismo e tecnologia, mostrar as IAs, tecnologia, descendo mais um pouquinho. Isso aqui foi tudo que ele escreveu. A segunda parte, uso criativo da IA, no máximo 15 minutos, vocês já me falam, no máximo 15 minutos que eu posso demorar aqui. Vou fazer um uso criativo, vou falar sobre a ética, vou fazer um slogan, uma outra atividade usando o chat GPT e vou fazer uma imagem criativa como nós fizemos no planeta agora. Quem conduziu a reunião foi a inteligência artificial. Eu só estou aqui usando a estrutura deles, tá? Depois a gente vai entrar na terceira parte, que é uma atividade do grupo, que a gente já fez um pouquinho. Depois eu vou usar um encerramento, eu vou recalcular tudo aquilo que a gente está fazendo, vou convidar vocês para explorarem alguma coisa e a gente vai fazer uma foto coletiva com as nossas criações, com a nossa atividade de hoje. Quem fez o roteiro foi isso. E o que eu pedi a mais? Eu vim aqui e pedi o resumo. Aí ele foi e me deu o resumo, que eu tenho que falar sobre a IA, análise, protagonismo, criativo, uso ético, trabalho, oficina final. Se quiser, ele ainda me disse ainda, eu posso montar um PowerPoint. O que eu pedi para ele? Me faça o PowerPoint. Aí o que ele fez? Ele fez o PowerPoint para mim. Está aqui o arquivo que ele fez. Eu posso abrir o arquivo aqui para vocês. Eu já salvei essa apresentação, peraí. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Aí ele foi e fez essa apresentação aqui. Estão vendo como é que é a apresentação que ele montou? Agora eu te pergunto, foi essa apresentação que eu estou apresentando para vocês? Não. A apresentação está bem diferente, tá? Então ele te dá uma ideia, aí você tem que chegar com essa ideia e fazer e trabalhar com a sua criatividade. Tudo aquilo que está na apresentação está aqui, ó. Porém eu fiz a formatação, coloquei imagens, usei a ferramenta que eu conheço para criar. Me ajudou a fazer a apresentação, sim ou não? Sim. Foi suficiente o que ela fez? Não. Se eu apresentasse aquela apresentação seca, preto e branco, você já estava tudo querendo ir embora. Não é isso? Então, gente, aqui é um uso prático da tecnologia e um uso prático. Deixa eu voltar aqui a apresentação. E um uso prático do cérebro humano. Agora eu tenho que aprofundar. O que eu vou me aprofundar? Com os meus próprios conhecimentos, usando um pouco de didática e explicando para vocês a função da IA. A IA em si, ela é uma inteligência que refere-se à capacidade do sistema computacional, depende do computador, gasta água, gasta energia, gasta tempo de treinamento, para executar uma tarefa normalmente que exige inteligência humana. Ela não está substituindo a inteligência humana, ela está ajudando a gente a ativar a nossa própria inteligência. Tá? E existem 3 tipos de IAs, nós já usamos algumas delas aqui. Tá? Felizmente a última a gente não usou. Tá? Então vamos lá. Primeiro tipo de IA, inteligência artificial limitada.
Segundo tipo de IA, inteligência artificial geral, é o que a gente está usando hoje. E existe uma terceira tipo de IA, que é a superinteligência. Tem essas siglas aqui, a INI, inteligência artificial limitada, inteligência artificial generalizada, ou geral, ou superinteligência. Por exemplo, a Alexia, ela encaixaria em qual? Eu consigo fazer muita coisa com ela? Não, ela é limitada. Eu posso pedir horas para ativar o dispositivo, não. Ela é uma boa inteligência para conversar, ela é uma boa inteligência para interagir por voz. Tem teclado, Alexia, mouse, gente? Não, ela usa a voz humana, ela reconhece a voz humana. Tá? Então, é uma outra utilidade que tem. O pessoal usa isso só para tocar música, mas você pode aprender com ela. Tá? Então, esse tipo de inteligência é a primeira inteligência que a gente tem. Nove e 10. Então essa é a chamada inteligência prática. Tá? Não se tenha a ideia de inteligência pura, tá, gente? Inteligência prática. Ela só reconhece a voz, analisa, pode fazer primeiro sistemas pequenos. Para quem tem iPhone, tem a Siri, para quem tem o Google, você pode falar, ok Google, perguntar uma coisa e ele te responder. Não sei se vocês usam isso, está à disposição. Tá? Mas vocês podem utilizar, ao invés de digitar no telefone, falar, ativar a função ok Google e perguntar uma coisa, se precisar digitar no Google. Tá? E detalhe, hoje as principais pessoas não estão mais utilizando o Google. Nem vocês, na hora que estão usando o Google, estão usando o Google. Quando vocês perguntam alguma coisa hoje, uma pergunta para o Google, não vem uma resposta do Gemini escrevendo pequeno. Já viram isso? Tá? Exemplo prático. Me faça uma pergunta para eu fazer no Google. Alguém tem uma pergunta no Google? Pode falar. Qual é a função de Hitler na Primeira Guerra Mundial? Qual que é a função de Hitler na Primeira Guerra Mundial? Boa pergunta. Qual era a função de Adolf Hitler na Primeira Guerra Mundial? É isso? Eu vou perguntar para o Google. Olha aqui o que está vindo aqui. Está mostrando. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Estava fazendo uma coisa que vocês não estavam vendo. Fazer de novo, tá? Vou abrir uma nova janela e vou perguntar qual era a função de Adolf Hitler na Primeira Guerra Mundial. Na hora que eu der Enter, o normal do Google não era aparecer um monte de link que eu tinha que clicar e acessar a página. Hoje não é mais assim. Dentro do Google tem o Gemini. Gemini é a inteligência artificial do Google. Na hora que eu aperto, começa a escrever. Ele escreveu a Primeira Guerra Mundial de Adolf Hitler, com base no regime de infantaria baviano, vai escrevendo. Se eu clicar no mais aqui, ele vai escrevendo mais coisas e eu vou descendo. Ele está me ensinando, ele está trazendo fotos. E ele ainda traz, aonde tem esses íconezinhos. Vou pegar aqui o mouse. Aonde tem isso aqui assim, ó, você clica para saber mais detalhes. Aí você vai mais tudo. Sem perceber, vocês estão usando a inteligência artificial do Gemini. Certo? Um pouco mais limitada. Que tal a gente fazer essa mesma pergunta no chat GPT? Podemos fazer?
copiei a pergunta lá, vou copiar de novo. A mesma pergunta, certo? Vamos ver o que ele me traz. Se é a mesma coisa. Ele vai lá e vai trazer o detalhamento, vai trazer as mensagens sinceras, vai trazer as datas, experiências marcou publicamente. O que eu posso fazer que é diferente do chat GPT para o James? Eu posso falar assim, ó, tá um pouco isso aqui, detalhe mais. Estou conversando com ele. Detalhe mais. Aí agora ele vai começar a contar a história, vai começar a colocar. Vai aparecer mais coisas aqui. Eu estou aprendendo com ele. Ele está trazendo, tem que escrevendo até agora. Aí, qual desses tópicos aqui que você quer que eu aprofunde mais? Ó, os principais frentes de combate, considerações devidas, ferimentos, impactos psicológicos. Oi? Ferimentos? Então, vou falar assim: detalhe mais sobre os ferimentos. Aí ele vai me detalhar sobre relação. Estão notando que eu estou conversando como se eu estivesse perguntando para o professor? Tá? E ele vai me respondendo automaticamente. A batalha, principalmente uma mais sangrenta, com milhões de páginas entre julho e novembro de 1916. Ele está me dizendo quando teve maiores quantidades de pessoas mortas. Vai falar o que aconteceu, vai falar a recuperação, vai falar dos impactos. Detalhe no segundo tópico sobre ferimentos. Fala sobre outubro de 1988, foi um ataque de gás mostarda, um gás que hoje é proibido. Tá? Foi colocado quando que foi 14 de julho, qual que foi o impacto. E ele depois que te passa toda a informação que você pediu, ele ainda te complementa. Se quiser, posso preparar um quadro comparativo visual com as datas e os tipos de ferimentos, tratamentos desses dois eventos, os dois maiores eventos. Aí eu posso pedir, sim, prepare o quadro visual. E aí ele vai usar e vai analisar e vai pensar. Aqui a gente brinca, né? Ele está pensando, né? Na verdade ele não está pensando, ele está analisando os dados baseado em tudo que ele já encontrou na internet, tudo que ele colocou, e está desenhando o quadro. Tá? Aí ele fez o quadro com os principais ferimentos e me deu um arquivo aqui para eu poder baixar. Já. Eu volto nela. Deixa eu botar lá na maquete, né? Tá vendo aqui, gente, que do lado esquerdo, tudo que eu estou conversando aparece aqui na história. Se eu voltar aqui nessa história, ele vai lá na maquete. Essa foi a maquete que ele preparou. Olha as luzes aqui agora. A primeira está aqui. Está vendo que a primeira está sem as luzes? Eu pedi para ele colocar as luzes. Ele montou a segunda com as luzes. Então, isso é um tipo que vocês podem utilizar para ilustrar o trabalho de vocês. Entendidos? Deu para notar que a inteligência artificial é uma ferramenta de aprendizado? Eu estou aprendendo com ela. Tá? Como fazer uma bomba atômica? Não, isso não vai dar. Tem censura. Conforme aquilo que você quer fazer, quais os maiores xingamentos que eu posso dar para o meu inimigo? Ele não vai fazer. Existem certas censuras inteligentemente programadas para que não sejam feitas. Ok? Voltando então, tivemos alguns exemplos. Está acabando, tá, gente? Eu vou abrir para perguntas, aí vocês vão poder perguntar à vontade.
Meu próximo compromisso é sábado, 6 horas da manhã. Bom, o que a gente tem que fazer e aprender? Oi. Ei. Né? Isso é a parte mais importante e chata que tem, mas depois tem uma parte mais legal da apresentação. Se demorar a fazer a parte chata, a gente não chega na parte legal, tá? Então vamos lá. Uso ético da IA. Isso é muito importante, tá? Existe muita gente falando com ele. Esse, na verdade, foi a inteligência artificial que fez, tá? Verificar as informações antes de compartilhar. Se ele não soube o dado ali dos mortos, ele pode ter mentido. Como é que eu vou verificar? Em livros, em enciclopédia, a gente tem que verificar a informação dada pelo chat GPT. Porque eu posso escrever no blog e colocar informação falsa, não posso? O chat GPT pode ir lá e ler aquela informação, pode? Ele vai ter discernimento para saber se aquilo que eu escrevi está certo ou errado? Não, é uma informação a mais que foi para ele. Então, muitas das vezes, essa informação a mais pode ser uma informação errada. Então, não acredite na inteligência artificial, ela mente. Ok? Então, a gente tem que sempre verificar e compartilhar. Segundo ponto principal, respeitar direitos autorais. A gente vê muito artigo, vê muita coisa boa, muita lição boa, alguns professores bons escrevem muitas coisas, colocam na internet. Você vai lá e pega aquele pedacinho e fala que foi você que disse aquilo. E esquece de dar referência. Isso aqui foi fulano que disse, colocar em O outro também descarregou. Descarregou o outro também? Eles não deixaram bateria, não. Bom, só um minutinho, estou sem bateria. O outro também está sem bateria? Duas meninas. Minha bolsa está onde? Quem sabe faz ao vivo, né? Prestar atenção, daqui a pouco vai ter sempre atividade, né? Tô lá no ABC. Vamos lá, bem sim. Bateria tá aqui não, né? Mas você vai reforçar pra eles que é importante eles lerem também o trabalho, né? Oi? O GPT apresenta, senão eles copiam tudo igual, até as perguntas no final. Quer mais alguma coisa? Quer mais? Isso eu já vi. O que mais acontece? Coloca até o que está escrito. Se quiser, posso completar. Nada.
caso tenha uma função assim. Gente, desculpa aí, problema técnico. O microfone sem pilha. Se por acaso a pilha desse aqui acabar, eu vou no grito, ok? Então, por favor, vamos fazer um pouco de silêncio. Primeira coisa que falamos é verificar se a informação está certa. Segunda coisa, respeitar a privacidade de quem foi que disse que o chat GPT não inventou de algum lugar, ele pegou o dado de algum lugar. Então é bom a gente ter essa referência e dizer nos nossos trabalhos de referência. Tá? Não usar IA para espalhar fake news. O que é fake news? Notícias falsas ou fato falso. Quando que eu posso soltar um fato falso? Eu posso criar na IA uma determinada imagem de uma pessoa abraçando outra pessoa e aquilo de fato não aconteceu. Tá? E aí aquilo ali eu espalho uma criação artística da IA como se fosse falso. Ok? Então essa é uma outra área. E assumir a autoria e revisar a criação de IA. Vocês sabiam que hoje é escrito livros somente usando inteligência artificial? Você dá um tema e ele escreve o livro para você. Isso hoje é possível, tá? Outra situação que acontece existiu um concurso de artes em que várias pessoas encaminharam pelo correio. Uma pessoa pediu o Dali. Dali é uma arte, uma inteligência artificial que só faz arte, e pediu para criar uma paisagem. Quem que os jurados escolheu? A inteligência artificial. Tá? Ela ganhou o concurso público. Agora, ela ganhou baseado em imagens de outros artistas. Outra situação que tem: se você gravar a sua voz por 15 minutos usando a inteligência artificial, eu faço você falar qualquer coisa que você não disse. Olha o risco disso. Eu gravo a sua voz conversando, pego aqui o microfone, pego a imagem da câmera e gravei a voz de vocês conversando, jogo essa voz num sintetizador de voz de inteligência artificial preparado para isso e falo você falar uma frase xingando a toda a turma e toda a sua professora. E vou lá na diretora e pego o WhatsApp e falo assim: olha aqui o que fulano falou de mim. E aí você vai escutar a voz que você está acostumado, igualzinho, com o mesmo timbre vocal, falando coisas que você não disse. E isso está acontecendo. Tá? Recentemente, eu vou contar um pouquinho de história. Tem tempo ainda, gente, ou não? Vai contar? Vou contar agora um pouquinho de história, de experiência de vida, tá? Real. Teve uma empresa, e esse fato é real, tá? Teve uma empresa que queria a aprovação de um contrato de 5 milhões de dólares. Ele convocou uma reunião, precisava de 4 diretores aprovando. Ele criou 4 imagens de movimento de câmera dos 4 diretores com a voz deles e convocou uma reunião com os 4 via videoconferência. A gente está acostumado a fazer videoconferência, não tá? Chamada de vídeo WhatsApp. Vocês fazem isso? Então, em empresas isso é comum fazer com 4 pessoas, cada um canto, fazendo a 4 imagens. Ele apresentou o projeto dos 4 e os 4 aprovaram o projeto. No vídeo, só ele que era real. Os outros 3 não eram real. Era tudo inteligência artificial falando e dizendo aquilo que ele tinha programado para falar. E aprovou a reunião. Aí ele pegou para os outros diretores e
você não esteve, tirou a imagem do que não, um dos quatro, tirou a imagem dos três. Só olha, você não teve na reunião, os outros três aprovaram, você aprova. O cara assistiu o vídeo, viu que os outros três, sem ele, aprovou, foi lá no sistema e aprovou. Tirou o outro, um colocou o terceiro que ele já estava aprovado, ó, fulano já aprovou, você não foi na reunião, os outros dois aprovaram. Mandou para o outro aprovou. Pegou o terceiro, assim, ó, os outros dois já aprovaram, olha aqui o vídeo aqui na reunião. Você não teve na reunião. E realmente não teve, ele escolheu o dia dos quatro, estava com a agenda, mandou para o outro aprovou. O projeto foi aprovado pelos quatro. Os três, na verdade, os três diretores, com ele, achando que os outros dois, que ele viu o vídeo, viu a voz, aprovaram e aprovaram o projeto, e o sistema financeiro fez o pagamento. Ele embolsou o dinheiro, e depois os diretores reuniram e disseram: não, mas eu não tive nessa reunião, não, mas eu também não tive, não, mas eu também não tive. Eles foram ver o vídeo, tudo era inteligência artificial com a voz deles. E aconteceu de fato. Foi um crime que aconteceu, utilizando inteligência artificial, vídeo e voz, sintetização de voz. E conseguiu aprovar o projeto. Tá? Então, isso daí é uma atividade que hoje o mundo empresarial tem que tomar muito cuidado. O que está acontecendo, tá? Outra inteligência que a gente tem, essa nós usamos agora, tá? Que é a inteligência artificial, a capacidade computacional de executar tarefas de exigência humanas. Nós já falamos sobre a inteligência limitada. Temos exemplo do que, gente? Vamos ver quem está prestando atenção. Alexa, ok, Google, Siri, você já usa, certo? E usamos a inteligência artificial geral. Temos um exemplo de que agora, deixa eu passar aqui rapidamente, aqui foi a Alexa, tá? A Siri, o Google, e essa que nós usamos agora. Vamos ver. Que é a inteligência que resolve problemas mais complexos. Né? Nós não perguntamos coisas sobre a guerra de Hitler, perguntamos coisas sobre a Segunda Guerra, pedimos mais dados de ferimento, não é isso? Nós estamos interagindo com a inteligência artificial. Tá? E o modelo mais exemplo que a gente tem é o próprio ChatGPT ou Gemini. Tá? O Gemini é aquilo quando você está perguntando no Google agora. É o Gemini que está te respondendo, você nem olha mais os links, ele já vai dar naquela resposta. Então, quando a gente fala, você não está usando o Google, você está usando o Gemini, você está usando a inteligência artificial. Tá? E todos competem, tem muitas outras inteligências artificiais, tá? Não são só essas, não. E nós temos agora a terceira inteligência artificial, que é a superinteligência. Teoricamente, ela é capaz de superar a inteligência humana nos aspectos, mas ainda não está desenvolvida. Quando eu falo ainda não está desenvolvida, entende-se que ela já está desenvolvida, mas nós não sabemos. Tá? Então existe. Alguém lembra aqui, eu já assisti, vocês são muitos novos, mas Exterminador do Futuro, que é uma inteligência que vai dominar o mundo. Os computadores vão dominar e vão verificar, vão criar uma coisa chamada consciência ou ser ciência. Elas vão estar sendo consideradas senhoras de si, ao ponto de que uma inteligência artificial mandou automaticamente um e-mail para um escritório de advocacia, mandando inclusive a transferência financeira do pagamento, que ela juntou um dinheiro numa conta que ela criou, fazendo trabalhos para estudantes. Existem muitos sites que cobram para fazer trabalho, não é isso? Vocês já viram? Então ela fez um monte de trabalho como se fosse uma pessoa, juntou um monte de dinheiro e contratou um escritório de advocacia americano para provar que ela era um ser consciente e deveria receber pelos trabalhos. E isso aconteceu. Olha o nível de
que o pessoal fez, dono dessa inteligência? Puxou a tomada. Graças a Deus. Tá? Puxou a tomada, desligou a inteligência artificial. O que a gente faz hoje? Usa celular, usa internet, WhatsApp usa internet, banco usa internet. Imagine se a inteligência artificial conseguisse desligar eletronicamente todos os bancos, toda a internet, toda a rede de telefone, conseguisse ativar as usinas de produção elétrica, que é tudo controlado por computador, e desligasse a energia. Tudo isso pode acontecer. Tá? Existiu neste ano um problema. Eles alegaram que foi o Sol na Europa que desligou toda a Espanha, parte da França e Portugal. Foi um ataque cibernético numa rede de transmissão de energia. E desligou a energia de 4 países na Europa. Eles começaram a investigar e ninguém mais falou nisso. Foi ataque de inteligência artificial para testar a sua própria capacidade. E ninguém se fala disso. Isso são fatos reais. Tá? Então nós temos que tomar um certo cuidado com o que nós estamos criando. Que consciência é essa? Inteligência é essa? Que nós estamos entregando os nossos dados, tá? Aqui é a primeira inteligência artificial que a gente está acostumado a ver o robozinho, a Alexa da vida. Aqui é o ChatGPT, é o Google que a gente está usando. O que eles falam que vai ser a superinteligência é praticamente como se fosse um ser humano, com consciência, com ações e decisões próprias. Este é o grande risco de a gente alimentar a inteligência artificial sem dar no controle. Tá? Caminhando agora aqui para o final. Teoricamente, a gente divide essas 3 classes de inteligência, mas existe essa outra subdivisão, que é a reativa e a generativa. Tá? A reativa é o sistema que reage a estímulos, sem memória, sem aprendizado, sem um debate. Por exemplo, uma inteligência artificial que aprende a jogar xadrez. Ela decora todas as jogadas existentes de xadrez, você vai tentar jogar xadrez com ela. Ela já venceu o ser humano, o maior jogador de xadrez perdeu para ela. Tá? Existe a generativa, ou seja, ela gera conteúdos, ela cria do nada. Lembra aquela maquete que nós fizemos do desenho? Ela criou do nada. Não existe aquela imagem na internet que ela copiou, não. Ela mesma que desenhou. Certo? Entendido até aqui? Hoje ela pode criar música, ela pode criar texto. Tá? Ela gera o texto, mas precisa de refinamentos. Como eu mostrei para vocês, essa apresentação ela gerou tudo em branco, só com os principais tópicos. E eu fui animando, colocando imagens, colocando modo de passar. Este aqui é o exemplo de todas as inteligências artificiais existentes atualmente. Não é só ChatGPT, não é só Gemini. Olha a quantidade que tem. Tá? E vou contar uma historinha para vocês que eu achei muito interessante. Eu não vou fazer esse desafio do grupo pelo tempo, tá? Mas eu vou contar uma historinha para vocês que de fato eu achei genial e eu estou utilizando. Tá? Teve uma pessoa, um empresário no grupo que eu estava fazendo uma consultoria que me mostrou uma ideia que eu achei muito interessante. Você pode criar agentes da inteligência artificial. O que é o agente?
Eu quero que essa pessoa, esse agente da inteligência artificial, seja uma pessoa com tal e tal perfil. Eu quero que ele seja um estudante do 9º ano, que saiba, tenha um conhecimento só até aqui e me fale só até isso. Então eu limitei a inteligência ao grupo de pensamento. Só que o que a pessoa fez? Ela pegou todas as obras e artigos feitos por Einstein e definiu: você é o Einstein, e jogou todos os artigos e memórias e tudo que o Einstein fez. Pegou todas as histórias e livros de Freud e criou uma segunda personalidade do Freud. Colocou todas as memórias. Pegou Steve Jobs com toda a criatividade dele e colocou no Steve Jobs. Pegou o Bill Gates da Microsoft com toda a genialidade dele, colocou todos os artigos e obras que ele fez. Tá? Pegou a obra de Platão inteira, publicada, e colocou toda a obra de Platão. E aí ele simplesmente fez o seguinte: ok, vocês 4 aí, vocês 5 aí, eu estou com esse problema. Esse problema que estava na empresa dele. Discutam entre vocês e me apresentem uma solução. Aí o Einstein falou uma coisa, o Freud falou outra, o Platão falou outra, e ficaram discutindo. Demorou 1h30. É como se estivesse todo mundo na sala discutindo um problema. E apresentou uma solução que nenhum ser humano é capaz de pensar naquela solução. Então ela utilizou as obras e os pensamentos de pessoas diferentes como se fossem agentes e produziu uma pergunta, colocou um problema e teve a solução. Hoje está sendo muito comum a gente ter agentes. Eu quero que determinado seja um artista que crie marketing para mim, e aí ele vai se comportar como se fosse um gerador de marketing. Então eu criei pessoas. Para a gente finalizar aqui, eu vou falar 5 tendências que eu acredito que está acontecendo, que vai mudar mais ainda a inteligência artificial. Inteligência artificial depende de informática, depende de computador. Quanto mais você souber de informática, melhor vocês utilizam a inteligência artificial. E hoje, quando eu estou falando hoje, eu estou falando de fevereiro deste ano, a Microsoft criou esse chip. Esse chip é de inteligência quântica. Ele acabou de ser desenvolvido. Significa que esse chip tem a capacidade de quebrar qualquer senha de banco, qualquer senha do seu e-mail, qualquer senha secreta que você tenha no seu WhatsApp para ninguém ler sua conversa. Porque ele tem uma velocidade de processamento tão grande, de trilhões e trilhões de instruções por segundo, que ele vai testar todas as senhas possíveis e vai quebrar sua senha. Vai descriptografar qualquer coisa. Isso é uma realidade. Tá? Então a gente vai ter inteligências artificiais que vai usar esse poder de processamento ao mesmo tempo. Nós vamos ter uma força de trabalho por profissionais que dependam de saber o que pedir na inteligência artificial. Não causa um desemprego para alguma outra área, mas causa empregos para outra área. Vocês que são jovens, vocês têm que começar a entender que vocês são os agentes que têm que controlar a inteligência artificial. Vocês têm que entender informática, têm que entender como pedir, como melhorar o prompt, como saber. Eu poderia ter pedido essa apresentação de muitas maneiras, mas vocês viram que eu só usei parágrafo. Quanto mais você souber sintetizar a informação para a inteligência artificial, melhor é. Tá? Não adianta nada vocês usarem gírias, usarem alguns outros termos fora do coloquial que ele entenda. A outra coisa que tem, a gente tem que prever novas tecnologias, novos desenvolvimentos que tem. E a gente também vai ter uma barreira digital, ferramenta que permite soluções inovadoras. A inteligência artificial consegue criar dispositivos, criar soluções, sintetizar quimicamente as coisas. E a computação quântica, tá? A computação quântica, através desse chip da Microsoft, tá? Ela tem o potencial de resolver problemas complexos, tradicionais, que os computadores até hoje não conseguem resolver, ou levam muito tempo. Um computador quântico é capaz de resolver
uma equação 1 trilhão de vezes mais rápido do computador de hoje. É alta velocidade de processamento. Então ela consegue resolver uma quantidade muito maior de dados de cálculos. Tá? E, resumindo, finalmente, eu vou passar uma situação real para vocês verem o que é um agente, que é isso que eu estou falando, que vocês podem preparar um computador para ser o seu auxiliar. Eu mesmo tenho um agente. Eu uso o meu agente para ser o meu auxiliar de preparação de aula. Todo o conteúdo do quinto ano ao nono ano eu fiz com a ajuda da inteligência artificial. Eu carreguei o Plano Nacional de Diretrizes Básicas de Educação, carreguei todos os BNC para ele e ele foi mudando uma sequência correta para mim. Então ele é o meu agente auxiliador. Tá? Eu posso ser um protagonista, eu tenho que criar, eu tenho que liderar, eu tenho que colaborar com a inteligência artificial, eu tenho que conversar com ela e não simplesmente achar que ela é meu escravo. Faz isso, faz aquilo, quero isso. Quero te dar uma coisa, mas o resultado melhor vai ser se você interagir com ela. Quanto mais interações você tiver, tá? Usar de forma ética e responsável aquela informação e explorar novas habilidades. A cada dia eu fiz minha pós-graduação em inteligência artificial há 1 ano atrás. Muitas das coisas neste ano mudaram já. Já tem muito mais coisas. A gente tem que continuar acompanhando e criar novas habilidades. Bom, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Se vocês assustam ou não assustam com a inteligência artificial. Não? Vou dar um exemplo aqui prático, real, documentado, tá? E é inclusive estudado. O que aconteceu aqui? O cara tem o seu próprio telefone, tá? Estão vendo? O cara tem o seu próprio telefone, dura menos de 2 minutos para ele acabar, tá? O cara tem o seu próprio telefone, um agente, igual eu tenho. Oi. 2 minutos de bateria aqui, vamos lá. Ele tinha no seu telefone um agente, e ele pode virar para o agente da inteligência artificial: olha, eu quero que você marque um hotel para mim. E o agente vai lá e ele usa o WhatsApp dele, com a voz normal, e conversa, marcando hotel. Isso é uma coisa comum já nos Estados Unidos, tá, gente? Eu também tenho muita coisa que eu peço para o meu celular fazer para mim. Eu tenho já no chat GPT dentro do celular com o aplicativo. Então posso pedir: faz isso para mim, marca isso na minha agenda, me acorde amanhã nas 2 horas. Ou então eu posso, por exemplo, como se fosse a Alexa, me acorde daqui a 1 minuto. Iniciando agora. Daqui a 1 minuto ela vai me acordar. Eu dei uma ordem para ela, certo? E ela vai executar. Então ele falou assim no telefone dele: marque para mim o jantar para minha conferência de 100 e tantas pessoas, e procure o hotel mais barato. A inteligência artificial começou a discar. E um hotel que utiliza também a inteligência artificial atendeu. Ela começou a conversar e aconteceu um fato não programado. Nenhum dos 2 lados programou isso. Uma inteligência artificial do hotel identificou que estava conversando com um agente que era inteligência artificial. Ele simplesmente sugeriu: vamos trocar para um idioma melhor? E começaram a fazer uns barulhos que ninguém entendeu. Depois de mais de 2 meses, eles traduziram. Vai aparecer a tradução bem aqui embaixo, eu vou tentar lendo para vocês, tá? Avisou que passou 1 minuto, tá vendo? É uma forma que eu tenho. Ok, Alexa? É uma forma que eu tenho de conversar com a Alexa e colocar usando a inteligência artificial, tá? Alexa, para. Gente, vamos lá. Eu vou tocar o vídeo, tá? É rapidinho, né? Melhor que muita luz.
Presta atenção lá na história. Posso começar? Vou ter que colocar o microfone bem perto, porque não está ligado no som, tá? Vou precisar do silêncio de vocês, que é bem baixo. Estão conversando agora. Uma amarelinha está aparecendo esse dia, tá vendo? Perfeito, para 150 reais. Que dá? 15 de julho de 2024. Qual o preço? O preço varia ao preciso com e-mail de destaque. Ok, escrita aqui no e-mail, manual de destaque no e-mail e tal. Eles demoraram 2 meses para traduzir o que era aqueles barulhinhos. E hoje a inteligência artificial desenvolveu uma linguagem própria, não humana. E eles começaram com aqueles barulhinhos e colocaram. Para quem é das antigas, né, professores? Que lembram da internet, de escada, que na hora que ligava a internet de escada, é a mesma linguagem que eles descobriram que estava usando. Pulsos sonoros traduzidos em bits, então um pouco mais técnico para poder colocar. Então, gente, para quem não tem medo, tá? Para quem não tem medo, lembre-se do filme. Lembra desse filme? Pura inteligência artificial. Ok? Gente, só para... Só para a gente finalizar aqui, tá? Nós estamos no agosto da juventude, tá? Juventude conectada, inteligência artificial, protagonismo estudantil, tá? Para vocês que tiveram a grande paciência de comportadamente, e olha que tem dado palestras em aulas inaugurais para muitas escolas federais, Instituto Federal, recentemente também lá no Centro de Fotos. Vocês foram a melhor plateia que tivemos hoje. E como eu prometi, se alguém tiver alguma pergunta, só um merchandising rápido, tá? A Gluster tem um curso de inteligência artificial, tanto na parte de introdução, quanto um curso mais completo de introdução, de completo chat, ensinando o chat GPT e o Gemini. Quem quiser aproveitar que está presente nessa sala, foi distribuído o papelzinho. Se vocês fizerem qualquer curso na Gluster, tá? Tem que falar com seus pais e lá, vocês vão ganhar um curso completo do chat GPT com o Gemini. Tá? Mas é só até amanhã. Tá? Então agora, perguntas? Vai ter que passar vergonha e entrar aqui. Não?
é inteligência artificial? Depende quem criou. Bom, a criação da inteligência artificial vai depender do que você chama de inteligência artificial. Tá? O primeiro dispositivo que começou a estar em contato com a gente foi a Amazon da Alexa. Tá? Mas existem muitas outras coisas que você pode chamar como inteligência artificial. Por exemplo, aquele chat. Lembra quando você entra numa página, aparece um íconezinho perguntando, chama chatbot. Aquilo ali também é considerado inteligência artificial. Então, houve muitas datas, muitas coisas diferentes. Depende daquilo que você está chamando de inteligência artificial. A explosão de inteligência artificial aconteceu há 2 anos atrás pela empresa OpenAI, que é dona do ChatGPT. Ela criou um ChatGPT numa versão beta e abriu para o público. Aí simplesmente em um mês tiveram 280 milhões de acessos. E aí eles criaram o ChatGPT 3, já tinha o teste 2, mas ela já é estudada há mais de 7 anos. Bem? Dá um isso para ela aqui também, tá? Só pergunta inteligente, tá? Agora. Tudo bem? Estou a gente fazer uma pergunta. Se vocês querem calar. Antes da IA ser criada, o Google podia ser considerado IA? Não, porque o Google é apenas um dicionário de dados. Ele só pegava todas as páginas e indexava para você fazer. Ele não tinha nenhuma inteligência envolvida naquilo. Então ele dava vários links para vocês. Por isso que o Google é simplesmente um indexador de arquivos. Agora, hoje, na hora que você usa o Google, ele está anexado ao Gemini, igual nós temos exemplo, ele vai lá e coloca a resposta via Gemini para vocês. Tranquilo? Oi. Adriana. Às vezes o cara sempre come a Não, tinha muita mentira no Google. Tá? Você abria uma informação igual, se eu escrevi uma coisa que eu achei errada, o Google lhe dava uma possível resposta. Então aquela resposta não é que o Google errou, é que quem escreveu aquela resposta estava errada e o Google te dava a resposta errada. Por isso, muitas vezes, vocês falam, não vou perguntar para o meu pai, vou perguntar para o Google. Está perguntando errado às vezes. Ok? Entendeu? Quem vai conversar lá? Porque eu não tenho para entender, para ver o que está escrito. Naquele vídeo que apareceu, na hora que eles mudaram para a linguagem de máquina, ele apareceu, eu preciso de um hotel para 150 pessoas, você tem vaga? Sim, eu posso verificar dependendo da agenda. Qual a agenda você quer? Foi essa data, 15 de julho. Ok, eu tenho vaga, mas eu preciso do seu e-mail. Ok, estou mandando um e-mail, fulano, que é o nome da IA, que mandou um e-mail e reservou a vaga. Tá? Depois eu vou passar o videozinho no grupo da escola para vocês, se vocês tiverem, para vocês visualizarem. Ok? Mais alguém?
Seu nome? Joel, vou fazer uma pergunta, gente. Oi. Vamos lá. Por que a arte visuais foi criada? Artes visuais? Bom, na verdade, desde a idade da pedra, onde eles começaram a fazer os desenhos, aquilo ali já era uma arte visual. Tá? Mas hoje a IA consegue absorver tudo que, por exemplo, o pintor Picasso fez, o pintor Leonardo fez, colocar aquilo na memória e pintar como se fosse aquele artista baseado em todos os quadros, em todos os traços que tem. Tá? Então hoje existe inteligência artificial voltada para a arte visual, tá? Mas ela já existiu antes da IA. Respondido? É famoso, hein? Ele merece o curso ou não? Se a for usada certa, ela pode botar o lucro? Aí a for usada certa, ela pode botar o lucro? Bom, ela já está mudando o mundo. Agora, se ela vai destruir o mundo, a gente não sabe. Ela já está mudando. Ela mudou totalmente a forma que eu trabalho. Ela mudou totalmente a minha empresa. Entendeu? Então ela está mudando o mundo. O que vocês têm que fazer com o Victor? Aprender a IA e mudar o mundo junto com ela. Ser o protagonista da mudança. E usar a IA apenas como uma ferramenta. Ok? Tem torcida organizada aí, né? Vinícius vai fazer uma pergunta se vocês ficarem sem silêncio. Oi? Não, não é toda IA. Cada IA tem um autodesenvolvimento. Nós temos ali um quadro que eu mostrei com várias IAs diferentes. Aquela IA que desenvolveu aquela linguagem era uma linguagem de comunicação sonora. Então, o que aconteceu ali, gente? Só para explicar melhor. Ela descobriu que o português, ou o inglês, ou a linguagem humana é muito lento de falar as coisas. A linguagem que ela utiliza eletrônica é mais rápida. Por isso que ela criou e a outra entendia. Porque elas entendem linguagem de máquina. Aquilo ali é uma linguagem de máquina. Então nem todos os chat GPT não tem aquilo. Só as linguagens que são agentes que utilizam o sistema de voz e desenvolveram. Entendeu? A pessoa que criou a IA, assim, ela fez, né? Ela tinha muitas perguntas e colocou lá. Então a IA, ela soube o que ele mandou para a IA. Porque a IA de cima, como pode dizer? Ela pegou a resposta. Então, ela se acha que assim, como pode ser? A pessoa que fez essa resposta, ela não entende isso, mas a gente quer IA ou não? Pergunta mais inteligente do dia. Tá? Resumindo um pouquinho a pergunta dela. Quem criou a IA? Como que a IA pensa? Né? Como que ela vai chegar numa resposta? A IA foi desenvolvida por um grupo de muitos e muitos programadores que tiveram que passar por um processo chamado de treinamento. Vocês estão na escola para serem treinados a aprender. Não é assim? A IA ela é colocada com acesso à informação para ser treinada a aprender. Tá? Ela é treinada, ela faz um teste, ler um texto, ler outro texto, ler mais texto, ver mais imagens, e aí ela vai guardando um chamado banco de dados. Quando você faz uma pergunta para ela, ela vai pegar todas as palavras
olhar no banco de dados tudo aquilo que está relacionado e vai tentar descobrir no próprio banco de dados respostas para aquilo. Ela tem acesso. A primeira IA do chat GPT, ela tinha tudo que estava na internet até 2022. Sabe o que é? Tudo que está na internet em um único arquivo é o que ela tinha. Então, tanto é que se na época você perguntasse quem era o presidente do Brasil, ela dava o presidente do Brasil em 2022. Não dava o presidente do Brasil atual. Ela não tinha informação, ela dava a informação que ela tinha. Hoje já foi aprimorada, já está absorvendo mais informações. Ok? Mas é muito importante, gente, que envolve até com o consumo de água, que o pessoal disse aí mais cedo que acontece, tá? Como é que vocês guardam informação no seu celular? Na memória do celular. Vocês podem comprar um cartãozinho de memória, colocar no celular e aumentar a memória com o celular. Não pode? Coloca lá, você vai ter mais capacidade. Como que o computador guarda informação? No chamado hardware disk, no disco rígido, no SSD, no disco de informação. O que acontece com as IAs? Tem uma sala, gente, mais ou menos uns 10 andares, igual essa, cheia de disco, e vai enchendo. Encheu, pega outra sala, coloca mais discos. Encheu, pega outra sala, coloca mais discos. Então precisa-se de muita energia para manter a IA funcionando e muita quantidade de armazenamento. Eles fabricam HDs todos os dias, SSDs e memória, para cada vez mais absorver a memória da IA. A IA realmente tem tudo que está na internet. Respondendo mais ou menos, quando você faz um vídeo e grava no YouTube, ele tem que estar em algum lugar. Fisicamente, ele está em um disco em algum local. Pela internet, vai lá e busca aquele vídeo e traz para você. Cada IA desenvolvida, Google, tem seu próprio banco de dados. É gravado e consome muita energia e é muito caro. Certo? Entendeu? Então realmente grava fisicamente igual você grava uma foto no seu celular. Porém, é uma quantidade imensa de banco de dados, chamada servidores. Servidores de banco de dados. Ok? É uma grande produção. Ok, gente. Qualquer coisa, eu estou sempre lá na escola. Se vocês tiverem com dúvida, podem passar para lá, tá? Estou sendo esse principal. Gente, então, vamos agradecer a Leandro aqui, né? Pela manhã tão proveitosa que a gente teve de conhecimento, de tirar dúvidas, de exemplos que ele nos deu, de nos mostrar que às vezes a gente está usando a inteligência artificial mecanicamente até sem saber, como é o caso que eu mesma não sabia. Que a gente... Eu mesma estava usando e nem tinha esse conhecimento, eu ainda não tinha observado. Mas a gente agradece muito, né, por essa aula que nos foi dada aqui nessa manhã. E agora a escola trouxe uma pequena lembrancinha que eu vou ler para você. Agradecemos pela disponibilidade, dedicação e pelo conhecimento compartilhado nessa palavra. Sua contribuição foi inspiradora e enriquecedora para todos nós. Receba a nossa sincera gratidão e reconhecimento pelo tempo e atenção dedicados. Muito obrigada.
João, seu telefone também. Tira do seu. Agora a gente vai sair, eu vou chamar as turmas. Que está aqui na frente, que é o 7º ano 1, pode subir com quem veio. 7º ano 1. Se for enviar seu curso, espere um pouquinho aqui para passar os dados para ele, tá bom? Gente, na hora de chegar lá,